conectados novamente no Consciência Viva. Como vocês estão? Gente, na semana passada falamos que iríamos conversar hoje sobre energia. O que é energia vital? É o sopro da vida, é tudo que existe, tanto física, quântica, como movimento. Interessante, porque todos nós temos 7 pontos de energia dentro do nosso corpo. Como eu saber como a gente está lidando com as energias? Como que eu percebo? Como que eu estou me sentindo perante as pessoas e como eu lido com as cargas negativas que as outras pessoas emanam para o ambiente, o lugar onde nós estamos convivendo. Tudo isso nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, a energia vital, ela vem através do nosso universo. Tudo é movimento, tudo está em frequência energética a todo tempo. Então, quando eu estou muito baixo astral, eu estou com a minha energia baixa, eu não me sinto animada para fazer nada. E quando o oposto, que eu estou vibrando energeticamente positivo, eu tô querendo abraçar o mundo, correr uma maratona, fazer tudo e mais um pouco. Eu vou mostrar para vocês quais são os 7 pontos que equilibram o nosso corpo energeticamente. Porque veja bem, é interessante observar que nem sempre todos os nossos pontos de energia estão em desequilíbrio. Às vezes é apenas 1, 2, depende qual é o sentimento que você está emanando naquele momento. Então, é muito importante nós prestarmos atenção em como nós lidamos com os nossos pensamentos, porque é através dos pensamentos que eu começo a emanar a minha energia vital. Se eu estou com pensamentos muito baixos, negativos, olhando para o lado feio da vida, com certeza, se eu ficar muito tempo nessa frequência, eu baixo a minha energia. E o oposto, se eu ficar muito positiva, animada, com vontade de fazer as coisas, eu subo a minha frequência e eu começo a atrair mais daquilo. Então, quando eu estou negativo, eu atraio mais negativo, e quando eu estou em positivo, eu atraio mais positivo. Eu vou mostrar para vocês, e interessante como são os pontos de energia que são chamados chakras. Vou mostrar para vocês que interessante que nós temos 7 pontos de energia que eles vibram em círculos. Eles têm são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de energia, que em cima nós temos o coronário, depois nós temos o plexo solar, que é onde nós temos a nossa consciência, temos o laríngeo, que é a garganta, que trabalha a nossa fala, nós temos o coronário, que é no centro do nosso peito, trabalha o perdão, as emoções. Nós temos o plexo solar, que é um pouquinho no começo do estômago, bem no meio da barriguinha, assim, bem no meio onde está o estômago. Depois nós temos abaixo do umbigo um outro chakra importantíssimo, que ele trabalha muito a sexualidade. E por último, bem no final da nossa vértebra, o básico.
é importante que a gente entenda que cada chakra, cada ponto de energia, nós temos um sentimento a trabalhar. Então, às vezes, eu não estou bem comigo, com a minha comunicação. Esse é o ponto de energia que não está alinhado. O que acontece quando não está alinhado? Então, eu fico em desarmonia, em desequilíbrio. Eu não consigo falar ou não consigo me expressar. Se está desalinhado, é porque eu não consigo perceber que tá dando ruim, que sabe, quando você quer pedir um aumento, mas tem medo, daí começa a se retrair, não começa a falar. Aí é momento de a gente perceber e entender onde eu posso buscar ajuda. Todos os meus chakras, eles são alinhados através da imposição de mãos, que é o Reiki. É isso que nós vamos falar nos próximos encontros que a gente tiver por aqui. Hoje eu quero que vocês entendam como eu identifico essa energia. Por quê? Observa como é importante a gente estar alinhado com as energias. Eu trabalho com 10 pessoas. Tem aquela que chega mal-humorada, tem aquela que chega reclamando, tem aquela que está sempre viva, sempre animada. Nossa, aquela ali não tem problemas. Não, é que ela está em alinhamento positivo. E como eu posso ficar em alinhamento positivo? Quando eu começo a perceber a movimentação das minhas ações através dos meus pensamentos. Então, como eu vou dormir? Antes de eu dormir, o que eu faço? Eu tô lá no celular olhando, meu Deus, o bandido, não sei o que. Como que eu vou repousar, me recarregar? Porque durante o sono é importante o nosso sono para recarregar essas baterias que é a nossa energia. No outro dia, se eu descansar plena, calma, tranquila, fazer uma frequência, no outro dia eu acordo disposta, animada. É bem interessante, quem faz exercício físico percebe mais frequentemente a sua energia, sabia? Por quê? Porque nós estamos em movimento com o nosso mental. O mental é a parte mais importante, é o chakra mais importante para uma visão ampla. Então, quando eu estou em movimento, eu estou olhando para frente, eu estou, fazendo vibrações ótimas, eu estou me comunicando com as frequências do universo. Então, volta para mim positividade. Então, lá no meio daquela galera de 10 pessoas que estão trabalhando, aí tem aquele 1 positivo, 2 negativo. Como é que você vai medir a frequência energética desse ambiente? Sentindo o peso ou leve. É pesado o ambiente? Nossa, eu chego lá, parece assim que minhas costas tá acabada, tá? Tô carregando um saco de batata nas costas. Por quê? Porque o ambiente está energeticamente pesado. Então, quanto mais pessoas no ambiente tiverem com a frequência com os 7 mais alinhados, mais o ambiente vai ficar leve, alegre. Uma loja de roupas. Como que eu tenho vendas? Eu tenho vendas se todo mundo estiver em harmonia. Mas não tem competitividade? Ah, uma ganha mais, outra ganha menos. Tem, mas eu preciso colocar a frequência de energia positiva no ambiente para alinhar o pensamento com o sentimento das pessoas. Como fazer isso? Aí é que está o pulo do gato. Porque quanto mais você incentivar o seu funcionário, quanto mais você colocar vida nele, mais você será abençoada com as tuas vendas. O importante é que quando você se sente energeticamente vibrante, você traz para o teu ambiente, para a tua loja, para o teu círculo de amizades ou trabalho, essa elevação.
o que que acontece? Eu começo a ser uma fonte de energia vital no meu curso de pessoas. Então eu começo a ampliar o meu raciocínio para não começar com pensamentos negativos. Nossa, hoje é dia 31, nossa, não bati minha meta. Calma, vai dar certo. Ainda vai chegar pessoas vibrantes que vai conseguir bater a meta. Então, a maneira como nós trabalhamos o nosso pensamento e ação, ela levanta também a frequência das pessoas ao nosso redor. Então, gente, é muito importante essa percepção. Sabe, quando fala assim, aquela pessoa ali, aquele ali tá perdido. Ixi, ninguém consegue ajudar. Gente, todo mundo é adepto a mudanças. Basta ter uma pessoa vibrante que fala assim, cara, vem cá. Qual é o teu problema? O que está acontecendo? Vamos, não desiste. Olha, você só tem tal idade. Isso já aconteceu comigo em outras ocasiões. Entende? Quando você é energético, você começa a fazer o bem também para outras pessoas. E fazer o bem é importantíssimo. Hoje nós temos, olhando pelo visual da coisa, energia planetária, podemos parecer que estamos mais negativos, porque a gente começa a acentuar a televisão, o que vem de informação negativa. E se nós começarmos a mudar isso dentro de nós, com o meu irmão, com o meu filho, com o meu pai, com o meu colega de trabalho, eu começo a fazer um ambiente melhor. Então, quando eu consigo atingir uma pessoa, eu consigo perceber que eu posso atingir mais pessoas. E aí vai a formiguinha. É um processo delicado, mas é muito positivo. Olha que interessante. Outro dia, eu fui almoçar com 2 amigas. E a gente foi almoçar e conversa vai, conversa vem. A gente estava falando de projetos, cada um na sua área, uma prestando atenção na outra e tal, e conversando. Quando chegou na hora de ir embora, a gente falou assim, nossa, que delícia estar com vocês. Porque a nossa frequência, ela estava bem positiva, conectada com o bem, com prosperidade, com ideias, com informações prósperas, abundantes. Então, a gente ainda deu risada e falou assim, nossa, como pode? A gente se reúne para fazer o bem, para falar do bem, para conseguir se conectar. Tem gente que se reúne para fazer fofoca, para tirar todo mundo do sério, para fazer malvadeza em informações. Tudo isso baixa a tua frequência. Então é muito importante ver com quem você está conversando, quem que você está ajudando, porque quando você vê que você não consegue modificar uma pessoa que ela é totalmente negativa, se afasta, dá um time. Não, eu vou no horário do café, eu vou no outro horário. Começa a fazer isso que você sobe a sua frequência. Então, tudo isso que eu estou falando sobre energia é importante a gente perceber, porque essa energia do nosso dia a dia com as pessoas é que a gente leva para casa. E aí, às vezes, a gente chega em casa com a energia baixa, o que a gente quer fazer? Nossa, tomar um banho e dormir. Você não dialoga, você não troca uma energia positiva, você não conta como foi o seu dia, você não percebe como foi o dia do outro, porque sugaram tanto a tua energia que tu só quer dormir. Então, quanto mais a gente vai observando as ideias, os pensamentos, as pessoas, os ambientes, mais eu vou ficando conectada na frequência mais alta e na energia mais potente. Então, dentro do alinhamento dessas energias, nós podemos ter 1, 2
que estão em desalinhamento? Podemos, mas sempre é bom perceber que nós temos que estar com mais chakras alinhados para eu ficar mais potente. Jana, como é que eu vou alinhar esse negócio? E aí? Hoje nós temos práticas como Reiki, né? Nós temos práticas de limpezas energéticas. Oh, que bobeira isso aí não funciona. Aí é que tá. É por isso que eu estou falando isso para vocês. Faz o teste aí na tua casa. Pega uma bacia de água quentinha, morna. Coloca alecrim lá dentro. Alecrim e água, só. Coloca o teu pé dentro quando você chega em casa. E veja como você vai acordar no outro dia. Leve, tranquila, positiva. Mas aí vai dormir, né? Não vai pra balada. Entende? Então o que acontece? Quando você tira as cargas densas e negativas do teu corpo, automaticamente a tua frequência sobe. Então é importante sempre fazer práticas energéticas para que a gente limpe e descarregue o nosso corpo. Então tem banho de ervas, tem escalda-pés, como eu acabei de falar para vocês fazer. Faz isso dentro da casa de vocês, escondidinho, ninguém precisa saber. E veja como é importante a gente descarregar o corpo. Outra coisa importante para cuidarmos das nossas energias é a gente estar alinhado com a natureza. Praia, mata, bosque, árvores, pé na terra, tudo consegue identificar que nosso campo energético pode ser transmutado, tirado essa carga negativa e trazendo então aquela respiração e o alinhamento energético. Por que é importante? Porque nós vamos conseguir atrair os nossos sonhos. Quanto mais alinhado frequencialmente eu estiver, quanto mais energia positiva, mais eu tenho vontade de correr atrás do dinheiro. Chakra básico, vermelho, chakra que está mais perto da terra, dos pés, mais embaixo, bem abaixo do umbigo. Ele traz, sabia a frequência do dinheiro? Então é importante que nós estamos alinhados, porque hoje a gente vive num mundo materialista. Precisamos conquistar as coisas, nos alimentar, pagar faculdade, escola do filho. Tudo precisa do abençoado dinheiro, não é mesmo? Então, quanto mais eu estiver com energia vital, com vontade, com força, mais eu vou atrair aquele que quer comprar o carro. Eu sou vendedor, eu vou escolher aquele vendedor lá. Por quê? Porque ele está atrativo, ele está frequente, ele está energético, ele está positivo. Então, é exatamente isso que acontece quando a gente vê as prosperidades acontecendo na vida das pessoas. Jana, é só trabalho, acordar cedo, ir lá fazer o horário e tal. E quando você faz isso que parece que a coisa não vai? Alguma coisa está desalinhada. Então, a gente precisa identificar, prestar atenção, sentir e partir para a prática. Sem ação, nada acontece. Então eu percebo, vou lá no meu trabalho, só tá lá panelinha de fofoca, lá. Deixa o pessoal falando, eu vou pro outro lado. Você vai se sentir às vezes mais sozinho, tá? Mas frequente, energético. Daqui a pouco você começa a encontrar a tua galera da frequência alta. Porque é exatamente isso que acontece. Você te conecta com as pessoas que estão no mesmo alinhamento que você. Então, exemplo, eu quero fazer uma viagem. Aí, por que 10 pessoas querem fazer aquela viagem? Elas estão alinhadas na mesma frequência. Porque a gente vai lá para a Serra do Rio do Rastro. É alto pra caramba.
Por que que muitas pessoas gostam de ir nessas alturas, né? Porque sentem a energia da vida, né? Que é essa energia vital. Quando você retorna para o teu dia a dia, que é computador, né, marketing, um monte de tecnologia que fica doidinho de tantas horas naquilo, quando você faz um passeio desse, você se descarrega e você volta totalmente alinhado. Então, gente, vamos cuidar da nossa energia, vamos prestar atenção o que está acontecendo ao nosso redor, vamos fazer práticas energéticas. Hoje a gente tem o Reiki, nós temos mesas radiônicas que trabalham com essa densidade, de tirar a densidade, constelações familiar, tudo é para transmutar a energia e entendimento. Quando a gente mexe em família, constelação familiar, a gente vê o que aconteceu lá no passado, se conecta com algumas coisas negativas que foram feitas. Então a gente começa a entender também algumas repetições que acontecem com a gente, né? Então, assim, energia, vibração alta, potência, aí as coisas começam a fluir na tua vida. É igual as pessoas que querem muito entrar na medicina, né? Ficam fazendo aqueles concursos, é difícil, não é fácil, porém, quanto mais medo, nervosa, angustiada, eu não vou conseguir, menos a pessoa consegue. Então, quanto mais animada, mais, eu vou dar o meu melhor, vai dar certo, eu tô gravando, eu tô entendendo, mais ela vai se conectando com os sonhos. Para eu chegar nos meus sonhos, primeiramente eu preciso saber o que eu quero. Então, quando eu faço a separação, eu não quero ficar na escassez. Então, eu não vou ficar com a galerinha, não vou ficar amiguinho da galerinha que só reclama. Porque hoje eu tenho 3 mil de boleto para pagar, e porque não entra dinheiro, porque não sei o quê. Entende? Agora, quando eu já sei que essa não é a minha panelinha, eu vou para o outro lado. Mas eu não estou encontrando ninguém. Calma. Aos poucos, não tem aquele ditado que diz assim, do nada aconteceu aquilo. Na verdade, não é do nada, é que os teus sentimentos estão mudando e as coisas estão começando a acontecer. Então, energia tem que ser positiva. Claro, né, gente? Não é todo dia que a gente tá com amor, I love you, tchutchu, pra tudo quanto é lado. Mas aquele dia que você tá aborrecido, sabe o que você faz? Zíper na boca. Silêncio. Não ataca, não fala. Só respira, se conecta com você, sempre no pensamento de que isso vai passar. Tudo passa. Toda dificuldade que você está vivendo, que você já viveu, ela não permaneceu, passou. Sabe que interessante? Essa semana eu fui visitar um paciente no hospital em estado bem grave. E olha que interessante que energia não tem nada a ver com religião, tá, gente? Energia é tudo, é o cosmo, é todos os movimentos que nós temos no nosso planeta energia. Aí eu cheguei lá e o rapaz tinha ganhado um terço, sabe? Aqueles terços de igreja com crucifixo. E eu sou espiritualista e eu não acho errado nada. Muito pelo contrário, eu estou conectada com o planeta, com o todo, com tudo. O que é bom eu pego para mim, o que não é bom eu separo e jogo para o universo. Alguém vai servir para alguém aquele sentimento. E eu cheguei lá e eu não tenho muito conhecimento sobre as religiões, e ele tava com aquilo assim, eu vou ficar bom, eu vou ficar bom. Então nem é o crucifixo, o negocinho que ele ganhou, é o sentimento que vai fazer ele ficar bom. É conexão com a energia, entende?
Porque as nossas células, elas vibram. E elas vibram positivamente e negativamente. Se eu fico pensando, porque eu vou morrer, ai meu Deus, não tem mais jeito, ai que como eu tô mal. Tem gente que pega uma gripe e fica um mês inteiro gripado. Tem gente que pega gripe, nem parece que aconteceu nada. Já vai lá, já toma um limãozinho com mel, já faz um chazinho e vai embora. Então, gente, tudo é como nós conseguimos identificar. Quanto mais energia a gente tiver, menos doente, mais animado. Entende? Então não importa que religião você é, não importa em o que você acredita. É importante que você tenha esse conhecimento de entender a nossa energia, a nossa consciência, o nosso mental, o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Se a gente conseguir já entrar nessa consciência, eu começo sim a ter uma vida mais saudável, mais alegre, mais feliz, como a gente tem buscado aqui, né? Então é importante que nós ficamos cada vez mais conectados com o universo, prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente consiga ir para o nosso direcionamento certo, para aquilo que eu almejo, para aquilo que eu mais quero. Na próxima semana, nós vamos falar muito sobre relacionamentos. Como é, depois que eu entendi energia, como é que eu vou me relacionar com essas pessoas? E não é só relacionamento afetivo, são com pessoas. Eu desejo que a semana de vocês seja abençoada e até semana que vem. Tchau, tchau!